Boa noite, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, dia lindo não, noite linda, né? Dia lindo. Salmo 11, estudando a Bíblia juntos, você e o Espírito Santo, amém? O Salmo 11 é refúgio em Deus, refúgio em Deus. O Senhor é forte refúgio. Refúgio em Deus. O Senhor é forte refúgio. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, aleluia. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Glórias ao Senhor. Hoje estamos sem... A internet não está boa hoje. Chovendo muito, glórias ao Senhor por isso. Em tudo nós damos graças. E a internet está que roda, mas não está funcionando. Não tem problema. No Senhor eu me refugio. Como podeis dizer-me, foge? Alguém falando para Davi, foge como um pássaro para os montes? Porque o Davi fala, no Senhor eu me refugio. E eu digo e declaro comigo, minha irmã e meu irmão, no Senhor eu me refugio. E ele fala em seguida, como podeis dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Verso 2, vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. Contra os retos de coração, Pai. Contra aqueles que andam no caminho de Cristo. Contra aqueles que buscam a palavra. Contra aqueles que buscam o Senhor. Como eu falei na outra mensagem, como eu falei com o Senhor hoje de manhã, e chorei aos pés do Senhor, nós cristãos, nós somos perseguidos, amém? Igual o meu esposo falou, principalmente por pessoas religiosas, por pessoas que se dizem cristãs, né? A gente também é perseguido por familiares, por outros, sim, mas principalmente, tá? Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Verso 4, mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. Verso 5, o Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Verso 6, sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Verso 7, porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Amém. Então, no Senhor eu me refugio. O Senhor é meu refúgio. Amém? Como podeis dizer-me, foge como um pássaro para os montes. Então, esse versículo, esse Salmo 11, tá? Nesse cântico de confiança, Davi se defronta com a tentação de fugir. Ele está passando por uma situação a qual todos nós cristãos passamos, todos nós servos de Deus passamos, onde ele está sendo tentado. Ele defronta com essa situação. Mas ele expressa sua fé no Senhor. Ele já fala assim, no Senhor me refugio. E ele fala com a pessoa, como podeis dizer, pois, né? Aí na outra versão fala, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Na outra versão. Aí ele fala, expressa sua fé no Senhor. Ele expressa sua fé no Senhor, que destruirá o ímpio e livrará os justos. Versículos 4 ao 7. O contexto pode ser a tentativa feita por Saul de eliminar Davi, né? Conforme 1 Samuel 18:11 e 1 Samuel 19, versículos 10. Dos versículos 1 ao 3, que nós estudamos agora, oramos agora, o que está falando?
como dizeis, né? Como dizeis. Versículos 1 ao 3. Como dizeis, pois a minha alma. Eu entendi como dizeis a minha alma, que é uma outra pessoa dizendo. Então, evidentemente, este era o conselho de amigos bem intencionados, de pessoas próximas a ele, os quais sugeriam a Davi que cedesse à conveniência e fugisse, né? Fundamentos da sociedade. Dos versículos 4 ao 7, Davi prefere o caminho da fé. O caminho da fé. A gente vê nessa parte que as pálpebras de Deus se estreitam para examinar atentamente os homens. Então, Davi escolhe qual o caminho da fé, qual que é o nosso conselho. Então, o que o Espírito Santo nos fala? Que nós devemos sempre preferir o caminho da fé. Ele não preferiu o conselho deles, foge, não. O refúgio dele, a confiança dele, estava e era no Senhor. E ele escolheu o caminho da fé. E ele ainda fala, no Senhor eu me refugio. E ele fica indignado com a pessoa. Como? Eu entendo assim. Como podeis dizer-me, foge como um pássaro? Não. Olha os ímpios, eles preparam os seus arcos. Aí ele faz outra pergunta. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Mas ele fala no 4, mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem o seu trono nos céus, e ele prefere, aí você vê que Davi prefere o caminho da fé. Davi escolhe o Senhor, ele refugia no Senhor. Este é a nossa escolha. Esta tem que ser a nossa posição. Seus olhos observam tudo. A resposta dele. O Senhor vê atentamente os filhos de Adão, ou seja, os homens que estão aqui na terra. E ele fala mais, o Senhor prova o justo. Isso aqui é uma prova. Isso aqui é uma prova. O Senhor prova. Mas o ímpio, aqueles que amam a injustiça, são odiados por ele. Continua. 6. Sobre os ímpios Deus fará chover brasa ardente, ou seja, Deus destruirá os ímpios. Eu confio no Senhor. No Senhor eu me refugio. O Senhor é um Deus de justiça. E o Senhor, Ele ama os justos. Ele prova os justos, Ele ama os justos, Ele cuida dos justos. Eu me refugio no Senhor. E Ele fará sobre os ímpios, e Ele odeia os injustos, os ímpios. E Ele fará o que com os ímpios? Chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento causticante é o que terão. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros, aqueles que são cheios da presença de Deus, que andam no caminho de Cristo, no caminho do Senhor, verão a sua face. Então, o que está falando aqui, queridos? Quando ele fala aqui, contemplar a face de Deus, você que tem a comunhão com Deus, que anda no caminho do Senhor, no caminho de Cristo, né? O livro de Salmos, Saltério, usa frequentemente essa expressão, contemplar a face de Deus. Então, é no sentido de estar em pé. A gente tem a noção, a gente entende que é estarmos em pé, né? Em pé ante sua presença, como servos diante de um Senhor misericordioso e amável, que autoriza seu servo a assumir essa postura. Então, a expressão contemplar a face de Deus, que a gente sempre vai ver aqui no livro de Salmos, tá? Eu entendo assim, que eu estou de pé diante do meu Pai, diante do meu Deus. Coisa linda isso, né? Eu estou de pé diante do meu Deus, diante do meu Pai, como serva diante de Deus, como filha, diante do meu Pai misericordioso, cheio do amor leal, do amor interminável, do seu amor fiel para comigo, e que autoriza seu servo, sua serva a assumir essa postura. Aleluia. Evidentemente, não há qualquer contradição em relação à impossibilidade, deixa aqui claro, tá? Do ser humano ver a face de Deus. Eu estou falando uma forma
de uma forma bem, sabe, de alma. Ou seja, quando eu falo ver a face de Deus, os íntegros verão sua face. Você que tem intimidade com Deus, você sente a presença. Você anda com Deus, você tem a presença de Deus. É isso que está falando. E no futuro, a vida eterna, você verá a face de Deus. Então, este salmo, ele termina como começou. Como foi isso? Com o Senhor, cuja natureza é justa. Ele começou e termina assim. Cuja natureza, com o Senhor, nosso Deus e Pai, cuja natureza é justa, né? Apresentando como resposta para o medo e frustração. Então, presta atenção nisso aqui. O salmo começa e termina da mesma forma, com o Senhor, cuja natureza é justa. E Deus, querido, é aí que está a resposta para você. Ele é a resposta para o medo, ele é a resposta para a frustração. Igual eu já falei várias vezes, o medo, a ansiedade, a frustração, onde tem isso, não tem fé. A pessoa fala, quando eu vejo uma pessoa que tem medo, ansiedade, frustração, eu falo, você tem fé? Ah, eu tenho. Eu falei, não tem não. Porque aonde tem fé, não tem ansiedade, não tem frustração, não tem medo. Então, versículo 3, se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Frustração, medo. Deus é a resposta para aquilo ali. Mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem seu trono no céu, seus olhos observam tudo. No Senhor eu me refugio, versículo 1. 5, o Senhor prova o justo. 7, porquanto justo é o Senhor e ama a justiça. Então a primeira frase do Salmo revelou onde está a segurança daquele que crê. Aquele que crê, aonde está a segurança dele? A segurança está onde? No Senhor eu me refugio. Ponto. Não importa as circunstâncias, no Senhor eu me refugio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu forte refúgio, na outra versão. O Senhor é o meu forte refúgio. Então, a primeira frase do Salmo revelou onde está a segurança daquele que crê. E a última linha mostra onde deve estar o seu coração. Em Deus. Os salmistas, que é a minha oração hoje para você também. Queridos, os salmistas podiam ver a Deus com os olhos da alma, foi o que eu falei. Claro que hoje, né, aqui principalmente no Antigo Testamento, eles tinham certeza que alguém visse a face de Deus, morria. Lá em Êxodo, eu vou deixar o versículo aqui, Êxodo 33, 20, estava tentando lembrar o capítulo e versículo. Se você vê a face de Deus, você morria. Certo? Mas o que está dizendo aqui que os salmistas, eles podiam ver a face de Deus com os olhos da alma. Nós temos que buscar ver a face de Deus com os olhos da alma. Com o quê? Os íntegros verão a sua face. Que íntegros? Aqueles que têm a essência de Cristo. Aqueles que têm o caráter de Cristo. Aqueles que buscam, meu amado, minha amada, terem relacionamento com Jesus, intimidade com o Pai, através do louvor, da palavra, da oração, sabe, diariamente. Então, é o que está dizendo aqui, os salmistas podiam ver com os olhos da alma, não com esses olhos limitados aqui, mas com os olhos da alma, podiam ver a Cristo. Amém? Podia ver Deus, Jesus com os olhos da alma. Glória a Deus. E aguardava o dia da ressurreição, quando poderia então olhar para a face do Senhor. Amém? Sem que fossem destruídos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus querido e amado, que palavra linda. E eu oro em nome de Jesus, porque o nosso refúgio está em Deus. O nosso refúgio é o Senhor, Pai.
Criador dos céus e da terra. O nosso refúgio forte é o Senhor e o único refúgio. Não existe outro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Medite nessa palavra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os salmos, versículos relacionados. Amém? Tenha uma excelente noite. Beijo no coração.